O coração de Natália batia descompassado enquanto segurava Melissa, a bebê que havia acabado de dar à luz, contra o peito. Suas mãos tremiam não apenas pela emoção do parto, mas pelo terror do que estava prestes a acontecer. Rafael entrou no quarto da maternidade com olhos vermelhos de choro, aproximando-se dela com uma intensidade que fez seu estômago revirar de ansiedade. Natália, não consigo mais fingir, ele sussurrou, sua voz embargada enquanto olhava para ela e a bebê. Você e Melissa são tudo que eu sempre quis de verdade. Não posso mais mentir para mim mesmo sobre o que sinto por vocês duas. A porta do quarto se abriu violentamente naquele exato momento, revelando Alessandra com o rosto contorcido de fúria pura. Seus olhos castanhos brilhavam com uma raiva que Natália jamais havia visto antes, nem mesmo durante as piores brigas da adolescência. O que você acabou de dizer, Rafael? Ela gritou, fazendo a bebê se mexer assustada nos braços de Natália. Repete isso na minha frente, seu traidor. Alessandra, por favor, vamos conversar com calma, tentou Rafael, mas já era tarde demais. A bomba havia explodido. Calma! Alessandra avançou para dentro do quarto como uma fera ferida, apontando o dedo acusadoramente para Natália. Eu confiei em você. Você era minha melhor amiga. E é assim que me paga? Roubando meu marido em... Mas para entender como Natália, uma jovem virgem e inocente, que só queria ajudar a melhor amiga, chegou a este momento devastador entre mentiras, traições e uma guerra pelo coração de uma criança, precisamos voltar 8 meses no tempo, quando um pedido aparentemente inocente mudaria suas vidas para sempre. Antes de seguirmos com a história, por favor deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Me diga nos comentários a cidade de onde você está nos ouvindo. Amo saber quem está me acompanhando nessa jornada. Agora vamos descobrir como essa situação impossível realmente começou. A chuva fina batia contra as janelas da pequena escola municipal de Santa Rosa do Viterbo, cidade do interior paulista, onde Natália Santos havia passado toda a sua vida de 23 anos. O barulho suave das gotas misturava-se com as vozes animadas das crianças do 3º ano que terminavam de colorir seus desenhos sobre o ciclo da água, projeto que ela havia desenvolvido com carinho especial para tornar o aprendizado mais divertido e significativo. Natália caminhava entre as carteiras com seu vestido simples de algodão florido, observando cada trabalho com genuíno interesse, oferecendo palavras de encorajamento que faziam os pequenos rostos se iluminarem de orgulho. Que lindo, João! Você conseguiu mostrar muito bem como as nuvens se formam, dizia ela, tocando suavemente o ombro de um menino tímido que sempre duvidava de suas próprias capacidades. Era nesses momentos que Natália sentia-se verdadeiramente realizada, sabendo que sua formação em pedagogia não era apenas um diploma na parede, mas uma ferramenta real para transformar pequenas vidas e plantar sementes de conhecimento que cresceriam por anos. Sua rotina era previsível e reconfortante. Acordar às 6 da manhã na casa simples onde morava com os pais, tomar café preparado pela mãe Conceição, caminhar 10 quadras até a escola onde trabalhava desde que se formara há 2 anos, dedicar-se integralmente às turmas de alfabetização durante todo o período da manhã e parte da tarde, e retornar para casa, onde ajudava nas tarefas domésticas e preparava materiais didáticos para o dia seguinte. Nos fins de semana, invariavelmente se envolvia em atividades comunitárias da igreja local, organizando bazares beneficentes, visitando idosos em casas de repouso ou coordenando atividades recreativas para crianças carentes do bairro mais pobre da cidade. Todos em Santa Rosa do Viterbo conheciam Natália como aquela menina de ouro, que nunca negava ajuda a quem precisasse, que sempre tinha tempo para ouvir os problemas alheios e oferecer palavras de conforto, que jamais falava mal de ninguém e que carregava uma pureza de coração que se tornava cada vez mais rara nos tempos modernos. Desde pequena, demonstrara aptidão natural para lidar com crianças, sempre sendo escolhida pelas vizinhas para tomar conta dos filhos pequenos durante emergências ou compromissos importantes. Sua mãe Conceição, costureira respeitada na cidade,
E seu pai, Mário, mecânico de oficina local, haviam investido todo o esforço e economia familiar para que ela pudesse cursar pedagogia na faculdade da cidade vizinha, sacrifício que Natália jamais esquecia e que a motivava a ser sempre a melhor versão de si mesma. Filha, Deus te deu esse dom de cuidar dos outros com tanto amor. Use isso para fazer a diferença no mundo, sempre dizia sua mãe. Palavras que ecoavam em sua mente toda vez que enfrentava desafios em sala de aula ou se sentia desanimada com o salário modesto que recebia. A paz daquela rotina familiar foi interrompida quando Natália estava caminhando de volta para casa, carregando uma sacola com provas para corrigir durante a noite, e seu celular tocou exibindo um nome que fez seu coração acelerar de surpresa e alegria. Alessandra aparecia na tela, acompanhado de uma foto antiga das duas abraçadas durante a formatura do ensino médio há mais de 5 anos. Era raro receber ligações de sua melhor amiga de infância, especialmente fora dos aniversários ou datas comemorativas, já que Alessandra havia construído uma vida completamente diferente na capital paulista, e seus contatos geralmente se limitavam a mensagens esporádicas nas redes sociais. Nath, minha amiga querida, como você está? Que saudade da sua voz. A voz de Alessandra soou calorosa e familiar através do telefone, carregando aquele mesmo tom animado que Natália se lembrava dos tempos de escola. Olha, tenho uma surpresa para você. Estou aqui em São Paulo morrendo de saudade da nossa cidadezinha e pensei, por que não fazer uma visita para minha amiga do coração? Posso aparecer aí no final de semana? Tenho tanto para te contar. A empolgação na voz de Alessandra era contagiante, e Natália imediatamente sentiu aquela mistura familiar de alegria e nostalgia que sempre a tomava quando pensava nos tempos de adolescência que haviam compartilhado. Elas se conheceram ainda crianças, aos 7 anos de idade, quando Alessandra se mudou para Santa Rosa do Viterbo com a família depois que o pai conseguiu emprego como gerente do banco local. Desde o primeiro dia de aula, quando a professora pediu para que alguém mostrasse a escola nova para a menina de cabelos cacheados e olhos espertos, Natália se ofereceu com sua gentileza natural, e assim começou uma amizade que duraria toda a adolescência. Alessandra sempre foi a mais extrovertida das duas, a que tomava a iniciativa nas brincadeiras, a que sonhava alto e falava sobre conquistar o mundo, enquanto Natália era a companheira leal, a que apoiava todos os sonhos ambiciosos da amiga, a que oferecia o ombro para chorar quando os planos não davam certo, a que sempre acreditava no potencial de Alessandra, mesmo quando ela própria duvidava. Durante os anos de ensino médio, enquanto Natália se contentava em ser uma estudante dedicada, com planos modestos de cursar pedagogia e trabalhar na própria cidade, Alessandra alimentava sonhos grandiosos de estudar em universidades prestigiosas de São Paulo, trabalhar em empresas multinacionais, casar com homens bem-sucedidos e construir uma vida de luxo e sofisticação que contrastava dramaticamente com a realidade simples do interior. Nath, você não entende? Aqui nesta cidade nunca vamos ser nada além do que nossos pais são. Eu quero mais, quero conhecer o mundo, quero ter dinheiro, quero que as pessoas me respeitem, dizia Alessandra durante suas conversas noturnas no quarto de Natália, olhando pela janela para as ruas tranquilas da cidade, como se fossem uma prisão. Ai, você deveria querer também. Você é inteligente, é bonita. Por que se contentar com tão pouco? Mas Natália, mesmo admirando a ambição da amiga, sentia-se genuinamente feliz com a perspectiva de uma vida simples, dedicada à educação e ao serviço comunitário. Diferença de temperamento que nunca causou atritos entre elas durante a adolescência. Quando se formaram no ensino médio, o momento da separação foi doloroso para ambas, especialmente para Natália, que via partir não apenas sua melhor amiga, mas também a pessoa que havia sido sua companheira constante durante os anos mais formativos de sua vida. Alessandra conseguira uma bolsa de estudos parcial para a administração em uma universidade particular de São Paulo, conquista que celebraram juntas, mas que representava o fim inevitável de uma era. Promete que não vai se esquecer de mim quando estiver lá no meio de toda aquela gente sofisticada,
pediu Natália na noite antes da partida, abraçando a amiga com os olhos cheios de lágrimas. Nunca, Nath, você é minha irmã do coração, isso nunca vai mudar. E quando eu ficar rica e famosa, vou voltar aqui para te buscar e vamos viver aventuras incríveis juntas, prometeu Alessandra, selando o pacto com um abraço apertado que ambas esperavam que durasse para sempre. Os primeiros anos após a partida de Alessandra foram marcados por contato frequente, através de ligações semanais, mensagens diárias e videochamadas em que ela compartilhava cada detalhe de sua nova vida na metrópole paulista. Natália ouvia fascinada as histórias sobre a universidade, os estágios em empresas importantes, os eventos sociais, os namorados bem-sucedidos, a rotina agitada de uma jovem determinada a conquistar seu espaço em um mundo competitivo e exigente. Gradualmente, porém, o contato foi diminuindo conforme Alessandra se envolvia cada vez mais profundamente em sua nova realidade, e as ligações semanais se tornaram mensais, depois esporádicas, até se limitarem praticamente a felicitações de aniversário e atualizações pontuais através das redes sociais. Natália acompanhava à distância as conquistas da amiga, as fotos em restaurantes caros, as viagens internacionais, o emprego em uma multinacional, o relacionamento com homens que exalavam sucesso e sofisticação, sempre torcendo sinceramente por sua felicidade, mesmo sentindo uma pontada ocasional de nostalgia pelos tempos em que eram inseparáveis. Por isso, quando Alessandra ligou naquela tarde anunciando uma visita surpresa, Natália sentiu como se uma parte perdida de si mesma estivesse prestes a retornar. Passou o resto da semana em preparativos ansiosos, arrumando a casa com um capricho especial, planejando um roteiro nostálgico pelos lugares que costumavam frequentar juntas, preparando mentalmente todas as novidades que queria compartilhar sobre sua vida atual, embora soubesse que suas histórias de professora do interior pareceriam modestas comparadas às aventuras metropolitanas de Alessandra. Quando o carro importado parou em frente à casa simples da família Santos, naquele sábado ensolarado, Natália mal conseguia conter a emoção. Alessandra desceu do veículo parecendo saída de uma revista de moda, usando um vestido de grife que provavelmente custava mais que o salário mensal de Natália, sapatos de marca internacional, bolsa de couro legítimo e acessórios que brilhavam discretamente sob a luz do sol, toda ela exalando um ar de sucesso e sofisticação que contrastava dramaticamente com o ambiente familiar da pequena cidade. "Nath, minha amiga linda, como você está mais bonita!" Alessandra correu para abraçá-la com entusiasmo aparentemente genuíno, e por alguns momentos foi como se os anos de distância desaparecessem completamente. Durante as primeiras horas da visita, enquanto caminhavam pelas ruas conhecidas e revisitavam locais carregados de memórias, a conversa fluiu naturalmente entre risos nostálgicos e atualizações sobre suas vidas atuais. Alessandra contou sobre seu casamento recente com Rafael Moretti, empresário bem-sucedido do ramo de tecnologia, sobre a mansão onde moravam em um bairro nobre da capital, sobre a vida social intensa repleta de eventos e viagens, sobre oportunidades profissionais que surgiam constantemente. "Nath, você não imagina como é gratificante finalmente ter conseguido tudo o que sempre sonhei. Rafael é um homem incrível, bem-sucedido, me trata como uma princesa. Nossa vida é exatamente como eu imaginava quando éramos adolescentes, e eu falava sobre conquistar o mundo", dizia ela, mostrando fotos no celular de eventos sociais, da mansão luxuosa, de viagens românticas para destinos exóticos. Natália ouvia tudo com sincera alegria pela felicidade da amiga, compartilhando também suas próprias conquistas modestas, a satisfação com o trabalho na escola, o carinho que recebia das crianças e da comunidade, os projetos sociais que desenvolvia nos fins de semana, a paz que sentia vivendo próxima da família, em um ambiente onde conhecia todas as pessoas. Por um momento, parecia que suas escolhas de vida diferentes não criavam nenhum desconforto entre elas, que a amizade havia amadurecido o suficiente para celebrar caminhos distintos sem julgamentos. No entanto, conforme o dia avançava,
Natália começou a perceber uma mudança sutil no comportamento de Alessandra, uma melancolia que transparecia por trás do entusiasmo inicial, momentos de silêncio contemplativo que não existiam na personalidade naturalmente expansiva que ela se lembrava da adolescência. Durante o jantar na casa dos pais de Natália, quando Conceição e Mário receberam Alessandra com o carinho de sempre, tratando-a como uma filha que retornava ao lar, a conversa tomou um rumo mais íntimo e revelador. Sabe, Nath, por mais que minha vida pareça perfeita vista de fora, tem uma coisa que está me deixando muito triste. Começou Alessandra, sua voz perdendo aquele tom animado que mantivera durante todo o dia. Rafael e eu estamos tentando ter filhos há mais de 2 anos e descobrimos recentemente que eu tenho problemas de fertilidade. Os médicos disseram que é praticamente impossível eu engravidar naturalmente. Suas palavras saíram carregadas de uma dor genuína que fez o coração de Natália se apertar de compaixão, lembrando-se de como Alessandra sempre falara sobre o sonho de ser mãe. Nossa, Alice, sinto muito. Não sabia que vocês estavam passando por isso. Deve ser muito difícil para vocês dois, respondeu Natália, estendendo a mão para tocar o braço da amiga em um gesto de apoio sincero. A dor de Alessandra parecia tão real e profunda que despertou instantaneamente todos os instintos protetivos e solidários que sempre caracterizaram a personalidade de Natália. Existem tratamentos, outras opções? Vocês consultaram especialistas diferentes? As perguntas fluíam naturalmente, junto com o desejo genuíno de ajudar de alguma forma, mesmo sem saber exatamente como. Alessandra suspirou profundamente, seus olhos se enchendo de lágrimas que pareciam carregar o peso de meses de frustração e desapontamento. Tentamos tudo, Nath. Todos os tratamentos possíveis, consultamos os melhores médicos de São Paulo e até do exterior. Nada funciona. Rafael está começando a ficar distante. Acho que ele está perdendo a esperança também. Nossa relação está esfriando por causa disso, e eu me sinto como se estivesse falhando no papel mais básico de uma mulher. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Alessandra, e Natália imediatamente se levantou para abraçá-la, sentindo o corpo da amiga tremer com soluços contidos. Era impossível não se comover com aquele sofrimento, especialmente vindo de alguém que havia sido tão importante em sua vida durante tantos anos. Não fala assim, Alice, você não está falhando em nada. Ser mãe não define o valor de uma mulher, e tenho certeza de que Rafael entende isso, murmurou Natália, passando a mão pelos cabelos da amiga em um gesto reconfortante que remetia aos tempos de adolescência, quando consolava a Alessandra após desentendimentos familiares ou desilusões amorosas. Existem outras formas de ter filhos, adoção, barriga de aluguel. Vocês já consideraram essas possibilidades? A menção da barriga de aluguel fez Alessandra levantar o rosto, seus olhos vermelhos fixando-se nos de Natália com uma intensidade súbita que foi quase desconcertante. Já pensamos sim, mas sabe como é difícil confiar em uma estranha para algo tão importante? Eu ficaria louca de preocupação, sem saber se a pessoa está cuidando bem da gravidez, se está seguindo todas as orientações médicas, se realmente tem o caráter necessário para levar essa responsabilidade até o final, disse Alessandra, sua voz adquirindo um tom pensativo que fez Natália sentir que algo importante estava sendo construído naquela conversa. Para aceitar uma barriga de aluguel, eu precisaria de alguém em quem confio completamente. Alguém que eu soubesse que faria tudo certinho, que amaria esse bebê durante a gestação, mesmo sabendo que vai entregar para mim depois do nascimento. Alguém puro, com caráter irrepreensível que jamais tentaria me enganar ou tirar vantagem da situação. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado, e Natália sentiu que Alessandra estava conduzindo a conversa para algum lugar específico, embora ainda não conseguisse identificar exatamente onde. Nath, posso te fazer uma pergunta muito séria? Alessandra segurou as mãos da amiga entre as suas, seu olhar direto e suplicante. Você já pensou em ter filhos? Já imaginou como seria estar grávida? A pergunta pegou Natália desprevenida, fazendo-a refletir sobre algo que raramente considerara de forma concreta:
Sua vida amorosa sempre fora discreta e reservada, alguns poucos namorados durante a faculdade e após a formatura, relacionamentos doces, mas que nunca evoluíram para compromissos sérios ou planos de casamento e família. Já pensei sim, claro. Acho que toda mulher pensa nisso em algum momento. Seria lindo poder gerar uma vida, sentir o bebê crescendo dentro de mim, participar desse milagre da criação. Respondeu honestamente, sem suspeitar do impacto que suas palavras teriam na direção da conversa que se desenrolava. Alessandra respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para fazer o pedido que havia planejado desde o momento em que decidiu fazer aquela visita. Natália, você é a única pessoa no mundo em quem eu confiaria completamente para algo assim. Você tem um coração puro, um caráter irrepreensível, sempre foi a mais responsável e cuidadosa de nós duas. Se eu te pedisse para ser minha barriga de aluguel, você consideraria? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio da sala, fazendo Natália sentir como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Sei que é um pedido imenso, sei que estou te colocando em uma situação difícil, mas você é minha melhor amiga, a única pessoa que eu realmente conheço há anos, em quem confio cegamente. Não conseguiria passar 9 meses sem saber se posso confiar na pessoa que está carregando meu filho. O pedido de Alessandra ecoou na mente de Natália durante toda a noite, impedindo-a de dormir enquanto revirava na cama pensando nas implicações imensuráveis daquela solicitação. Ser barriga de aluguel para a melhor amiga significava muito mais do que simplesmente ajudar alguém. Querido era embarcar em uma jornada de 9 meses que transformaria seu corpo, suas emoções, sua rotina e possivelmente sua vida inteira, de formas que ela nem conseguia imaginar completamente. Durante as horas silenciosas da madrugada, Natália refletiu sobre cada aspecto da proposta, desde as questões práticas como trabalho e família, até as implicações emocionais de carregar um bebê sabendo que o entregaria para outra pessoa após o nascimento. Pela manhã, quando encontrou Alessandra para o café preparado carinhosamente por sua mãe Conceição, a decisão já estava tomada em seu coração, moldada por uma combinação de amor pela amizade, compaixão genuína pelo sofrimento que presenciara na noite anterior, e uma sensação inexplicável de que aquele era um caminho que deveria trilhar, independentemente dos desafios que pudesse trazer. Alice, pensei muito sobre nossa conversa de ontem à noite, e quero que saiba que aceito ajudar vocês, disse Natália, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz, embora sentisse borboletas no estômago com a magnitude do compromisso que estava assumindo. Você é minha melhor amiga desde a infância. Vi como sempre sonhou em ser mãe, e se posso fazer algo para realizar esse sonho, farei com todo amor e dedicação. As lágrimas de gratidão que brotaram instantaneamente nos olhos de Alessandra confirmaram para Natália que havia tomado a decisão certa, especialmente quando a amiga a abraçou com uma intensidade que remetia aos momentos mais emocionais de sua adolescência compartilhada. Nath, você não imagina o que isso significa para mim. Você está literalmente salvando minha vida, meu casamento, meu futuro. Prometo que vou cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Você não vai precisar se preocupar com nada, além de cuidar bem do nosso bebê, prometeu Alessandra, já usando possessivos que incluíam Natália na equação, fazendo-a sentir-se parte importante de algo maior que ela mesma. A semana seguinte foi um turbilhão de preparativos e conversas sobre logística, com Alessandra demonstrando uma eficiência organizacional impressionante ao coordenar consultas médicas, exames preparatórios, documentação legal e todos os aspectos práticos necessários para viabilizar o processo. Rafael está ansioso para conhecer você pessoalmente. Ele ficou tão emocionado quando contei que você aceitou ajudar a gente. Que tal irmos a São Paulo no próximo fim de semana para vocês se conhecerem e conversarmos sobre todos os detalhes? Sugeriu Alessandra durante uma de suas ligações diárias para atualizar Natália sobre os progressos dos preparativos. A perspectiva de conhecer Rafael deixou Natália simultaneamente curiosa e nervosa. Afinal, seria o homem cujo filho ela carregaria, uma pessoa
que se tornaria fundamentalmente importante em sua vida pelos próximos meses. A viagem a São Paulo foi a primeira vez que Natália saiu de sua cidade natal para algo além de compromissos acadêmicos ocasionais, e a imensidão da metrópole a impressionou desde o momento em que o ônibus interestadual adentrou a região metropolitana. Alessandra a recebeu na rodoviária com o mesmo carro luxuoso em que havia aparecido no interior, conduzindo-a através de avenidas movimentadas até chegarem ao bairro nobre onde morava, uma região de mansões imponentes e ruas arborizadas que pareciam pertencer a outro mundo, comparado à realidade simples de Santa Rosa do Viterbo. A casa dos Moretti era ainda mais impressionante vista de perto do que nas fotos que Alessandra havia mostrado, uma construção moderna de 3 andares, com jardins perfeitamente cuidados, piscina cristalina e uma elegância arquitetônica que deixou Natália momentaneamente intimidada. Rafael estava esperando na sala principal quando elas chegaram, e a primeira impressão que Natália teve foi de um homem que exalava autoridade natural, mesmo em um ambiente descontraído. Alto, bem vestido mesmo em trajes casuais de fim de semana, com olhos verdes inteligentes e uma presença que comandava a atenção sem esforço aparente, ele se levantou educadamente quando Alessandra fez as apresentações formais. Natália, finalmente, Alessandra falou tanto sobre você que sinto como se já nos conhecêssemos há anos, disse ele, estendendo a mão com um sorriso que parecia genuinamente caloroso, embora seus olhos mantivessem uma reserva natural que sugeria um homem acostumado a avaliar pessoas e situações com cuidado. Não posso expressar adequadamente nossa gratidão pelo que você está se dispondo a fazer por nossa família. É um gesto de generosidade extraordinária que jamais esqueceremos. Durante o almoço elaborado servido na sala de jantar elegante, com vista para os jardins meticulosamente cuidados, a conversa fluiu surpreendentemente bem entre os 3. Rafael demonstrou interesse genuíno na vida de Natália, fazendo perguntas sobre seu trabalho como professora, seus projetos sociais na comunidade, sua família, sempre ouvindo as respostas com atenção respeitosa, que contrastava agradavelmente com a tendência de Alessandra de dominar conversas com suas próprias histórias. Admiro muito pessoas dedicadas à educação. Deve ser gratificante moldar mentes jovens e contribuir para o desenvolvimento de uma nova geração, comentou ele, quando Natália descreveu alguns de seus projetos pedagógicos favoritos. Alessandra mencionou que você sempre foi a mais estudiosa e responsável de vocês duas durante a escola. Imagino que seus alunos tenham muita sorte em tê-la como professora. Conforme a tarde avançava e discutiam os aspectos práticos do processo de fertilização in vitro e gestação, Natália começou a perceber dinâmicas interessantes na relação entre Rafael e Alessandra. Embora demonstrassem carinho mútuo e compartilhassem claramente o desejo de ter filhos, havia uma formalidade em suas interações que parecia mais característica de parceiros de negócios do que de cônjuges apaixonados. Rafael tratava Alessandra com cortesia e respeito, mas raramente demonstrava gestos espontâneos de afeto, enquanto Alessandra parecia constantemente em busca de aprovação e atenção do marido, comportamento que contrastava com a confiança inabalável que sempre demonstrara durante a adolescência. Rafael trabalha muito, então nem sempre temos tempo para essas conversas românticas que você vê nos filmes, explicou Alessandra quando Natália comentou sobre como achava admirável a dedicação deles ao projeto de ter filhos. Os exames médicos iniciais começaram na segunda-feira seguinte, e Natália descobriu-se imersa em um mundo de clínicas sofisticadas, equipamentos de última geração e procedimentos que contrastavam dramaticamente com os postos de saúde simples que conhecia em sua cidade natal. Alessandra a acompanhou em todas as consultas, demonstrando um nível de envolvimento que beirava a obsessão, questionando médicos sobre cada detalhe, tomando notas minuciosas, fotografando resultados de exames e criando arquivos organizados com informações sobre cada aspecto do processo. Quero ter certeza absoluta de que tudo está perfeito para nosso bebê,
justificava quando Natália ocasionalmente se sentia sobrecarregada pela intensidade da supervisão. Você está carregando o futuro da nossa família, então não podemos deixar nada ao acaso. A dedicação era tocante, mas também começava a criar uma pressão sutil que Natália não havia antecipado. Quando os resultados confirmaram que ela estava em condições ideais para o procedimento e a fertilização foi agendada, Natália sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa que a acompanhou durante os dias seguintes. O processo em si foi menos traumático do que havia imaginado. Realizado em uma clínica discreta e elegante, com profissionais que trataram o caso com sensibilidade e profissionalismo admiráveis. Rafael e Alessandra aguardaram nervosamente na sala de espera, e quando a médica anunciou que o procedimento havia sido bem-sucedido, a emoção no rosto de ambos foi genuína e comovente. Agora é só esperar e torcer para que nosso bebê decida se acomodar aí dentro, disse Alessandra, tocando delicadamente a barriga ainda inalterada de Natália, com reverência quase religiosa. Você acabou de nos dar a chance de realizar nosso maior sonho. As 2 semanas de espera para confirmar a gravidez passaram em uma atmosfera de expectativa tensa, com Alessandra ligando diariamente para verificar como Natália estava se sentindo, se havia algum sintoma, se estava seguindo todas as recomendações médicas à risca. Quando o teste finalmente confirmou a gravidez, a explosão de alegria de Alessandra foi contagiante, com lágrimas de felicidade, abraços efusivos e planos imediatos para os próximos 9 meses. Nath, você fez o impossível acontecer. Estou tão feliz que não consigo nem pensar direito, exclamou ela, sua voz trêmula de emoção. Nosso bebê está crescendo aí dentro. Nossa família finalmente vai ser completa. Rafael, informado por telefone, demonstrou uma alegria mais contida, mas igualmente sincera, agradecendo repetidamente a Natália pelo presente extraordinário que estava oferecendo a eles. No entanto, conforme as semanas iniciais da gravidez avançavam e os primeiros sintomas começaram a se manifestar, Natália começou a notar mudanças sutis no comportamento de Alessandra, que inicialmente atribuiu ao nervosismo natural de uma futura mãe. As ligações diárias se tornaram mais longas e inquisitivas, com perguntas detalhadas sobre cada aspecto da rotina de Natália, sua alimentação, exercícios, horários de sono, humor, sintomas físicos. Você tomou as vitaminas hoje? Comeu os alimentos da lista que o nutricionista preparou? Está evitando completamente cafeína e açúcar refinado? As perguntas vinham acompanhadas de um tom ligeiramente ansioso que sugeria preocupação genuína, mas também um desejo de controle que começava a se tornar opressivo. Quando Natália mencionou casualmente que havia participado de uma festividade na escola que incluiu alguns doces caseiros, Alessandra reagiu com uma intensidade desproporcional. Nath, você precisa entender que não pode mais viver como vivia antes. Tudo o que você faz afeta meu bebê agora. As primeiras semanas após a confirmação da gravidez trouxeram uma mudança radical na dinâmica entre Natália e Alessandra, transformando o que começara como um gesto de amor e amizade em algo que se assemelhava cada vez mais a uma relação de supervisão obsessiva. Alessandra, que sempre demonstrara tendências controladoras desde a adolescência, mas de forma mais sutil, agora sentia-se justificada em monitorar cada aspecto da vida de Natália sob o pretexto de proteger seu bebê. As ligações diárias se tornaram interrogatórios detalhados sobre alimentação, exercícios, horários de sono, humor e até mesmo pensamentos e sentimentos que Natália experimentava. Você tomou as vitaminas hoje? A que horas exatamente? Comeu todos os alimentos da lista que o nutricionista preparou? Quantos copos de água bebeu? As perguntas vinham acompanhadas de um tom ansioso que inicialmente parecia preocupação maternal, mas gradualmente revelava uma necessidade compulsiva de controle total. Quando Natália mencionou durante uma dessas ligações que havia participado de uma festa de aniversário na escola onde trabalha, evento que incluiu bolo caseiro e doces tradicionais preparados pelas mães dos alunos, a reação de Alessandra foi desproporcional e reveladora. Nath, você não pode estar falando sério.
Como assim comer bolo com açúcar refinado e corantes artificiais? Você sabe perfeitamente que isso pode prejudicar o desenvolvimento do meu bebê. Sua voz subiu várias oitavas, carregada de uma indignação que fez Natália se sentir como uma criança sendo repreendida. Eu expliquei claramente que durante a gravidez você precisa seguir uma dieta rigorosamente controlada. Não é hora de relaxar ou fazer exceções por educação social. O que vai importar mais? Agradar algumas pessoas ou garantir que meu filho nasça saudável? A palavra meu ecoou de forma particularmente incômoda nos ouvidos de Natália, que começou a perceber como Alessandra consistentemente se referia ao bebê como propriedade exclusiva, nunca usando termos inclusivos que reconhecessem o papel fundamental que ela estava desempenhando. 3 semanas depois, Alessandra anunciou que havia tomado uma decisão importante que mudaria drasticamente os arranjos que haviam estabelecido inicialmente. Nath, conversei longamente com Rafael e chegamos à conclusão de que seria melhor para todos se você se mudasse para nossa casa durante o resto da gravidez. Assim podemos cuidar de você adequadamente, garantir que tenha a melhor alimentação, o ambiente mais tranquilo, supervisão médica constante, disse ela durante uma visita ao interior, apresentando a proposta como se fosse um convite generoso e não uma tentativa óbvia de controle total. Você não precisa se preocupar com nada, nem mesmo trabalhar. Vamos assumir todas as suas despesas e ainda pagar uma quantia mensal para que você se dedique exclusivamente ao bem-estar do bebê. É uma oportunidade única de viver sem preocupações financeiras enquanto contribui para algo maior que você mesma. A manipulação emocional era sutil mas eficaz, apresentando a mudança como benefício mútuo, quando, na realidade, atendia exclusivamente aos impulsos controladores de Alessandra. Natália hesitou genuinamente sobre aceitar a proposta, sentindo instintivamente que algo não estava completamente certo na abordagem de Alessandra, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo os benefícios práticos que a mudança ofereceria. Sua família enfrentava dificuldades financeiras crescentes, seu salário de professora mal cobria as necessidades básicas, e a perspectiva de viver temporariamente em condições mais confortáveis, enquanto contribuía para a felicidade de sua melhor amiga, parecia uma oportunidade que seria imprudente recusar. Não sei, Alice. É muito generoso da sua parte, mas não quero me tornar um fardo ou interferir na intimidade do seu casamento, respondeu diplomaticamente, tentando avaliar se seus receios eram justificados ou apenas nervosismo natural diante de mudanças tão significativas. Além disso, tenho meu trabalho na escola. Meus alunos dependem de mim, e não seria justo abandonar minhas responsabilidades no meio do ano letivo. Alessandra, no entanto, já havia antecipado essas objeções e preparado respostas convincentes para cada uma delas. Querida, já conversei com o diretor da sua escola e expliquei a situação. Ele ficou muito compreensivo e disse que podem arranjar uma substituta temporária até você voltar depois do parto. Quanto a ser um fardo, isso é ridículo. Você está prestando o maior favor da nossa vida. É o mínimo que podemos fazer para retribuir, insistiu Alessandra, revelando que havia tomado iniciativas sem consultar Natália previamente, comportamento que demonstrava tanto presunção quanto desrespeito pelos processos de tomada de decisão dela. Rafael está ansioso para conhecer você melhor. Acha que vai ser maravilhoso ter você em casa para conversarmos sobre o desenvolvimento da gravidez. Planejamos o futuro do bebê juntos como uma família. Imagine só, Nath, 3 adultos responsáveis unidos pelo mesmo objetivo, cuidando do nosso pequeno tesouro com todo amor e dedicação. A linguagem familiar que usava era simultaneamente calorosa e possessiva, criando uma sensação de pertencimento que mascarava as implicações controladoras por trás da proposta. A mudança para a mansão dos Moretti foi uma experiência que expôs Natália a um mundo de luxo e sofisticação que contrastava dramaticamente com tudo que conhecia, mas também a submeteu a um nível de escrutínio e controle que jamais havia experimentado em sua vida independente. Desde o primeiro dia, Alessandra estabeleceu uma rotina rigorosa que regulava cada momento do dia de Natália,
desde o horário de acordar até as atividades permitidas antes de dormir. Preparei um cronograma científico, baseado nas melhores práticas para gestação saudável. Café da manhã às 7h30, caminhada leve no jardim às 9h, vitaminas às 10h, lanche nutritivo às 11h, descanso obrigatório das 12h às 2h da tarde, lanche da tarde às 4h, jantar às 6h, atividades relaxantes até às 9h e dormir impreterivelmente às 10 da noite, explicou ela, mostrando um documento impresso com detalhes que lembravam mais um regime militar do que cuidados gestacionais normais. Qualquer desvio dessa rotina estabelecida provocava reações de ansiedade e irritação desproporcionais por parte de Alessandra, que parecia interpretar cada variação como uma ameaça pessoal ao bem-estar do bebê que considerava exclusivamente seu. Quando Natália sugeriu que gostaria de ler alguns livros sobre desenvolvimento infantil durante os períodos de descanso, Alessandra imediatamente questionou se a atividade seria adequada. Leitura pode ser estimulante demais e interferir com o relaxamento necessário. Talvez seja melhor você ouvir música clássica ou fazer meditação guiada, atividades que comprovadamente beneficiam o desenvolvimento cerebral fetal, disse ela, como se tivesse autoridade médica para determinar quais atividades intelectuais seriam apropriadas. A ironia de uma pedagoga formada a ser desencorajada de ler não passou despercebida por Natália, mas ela escolheu não confrontar diretamente para evitar conflitos desnecessários durante um período que deveria ser harmonioso. Rafael, por sua vez, demonstrava uma abordagem completamente diferente em suas interações com Natália, tratando-a com respeito genuíno e interesse em seu bem-estar que contrastava notavelmente com a postura controladora de Alessandra. Durante os jantares familiares, ele fazia perguntas sobre como ela estava se sentindo fisicamente e emocionalmente. Ouvia suas respostas com atenção sincera e ocasionalmente expressava preocupação sobre se ela estava confortável com todos os arranjos da casa. Natália, quero que saiba que se alguma coisa não estiver do seu agrado, se precisar de mudanças em qualquer aspecto da sua estadia aqui, por favor, não hesite em nos comunicar. Queremos que se sinta em casa e completamente à vontade durante todo este período, disse ele certa noite, suas palavras carregando uma sinceridade que fez Natália se sentir genuinamente valorizada como pessoa, não apenas como uma função biológica que estava desempenhando. Essas demonstrações de consideração por parte de Rafael não passaram despercebidas por Alessandra, que começou a exibir sinais evidentes de ciúme e insegurança sempre que presenciava interações calorosas entre o marido e Natália. Durante uma ocasião particularmente reveladora, quando Rafael ofereceu-se para ajudar Natália a alcançar um livro em uma estante alta, Alessandra interveio imediatamente com uma observação cortante. Rafael, querido, não acha que Natália deveria estar descansando em vez de se esticando para alcançar coisas? Lembre-se que ela está carregando nosso bebê e precisa evitar qualquer esforço físico desnecessário, disse ela, sua voz carregada de uma doçura artificial que mal disfarçava a irritação subjacente. O comentário serviu simultaneamente para criticar a ação solidária de Rafael e reafirmar a posse sobre tanto o bebê quanto a situação em geral, estabelecendo-a como a autoridade final sobre o que seria apropriado para Natália. Conforme as semanas avançavam e a gravidez progredia visivelmente, os comportamentos controladores de Alessandra se intensificaram e se tornaram mais invasivos, incluindo agora aspectos da vida privada de Natália que anteriormente haviam sido respeitados. Ela começou a questionar as ligações telefônicas que Natália recebia de sua família, sugerindo que conversas emocionalmente carregadas poderiam ser prejudiciais para o bebê. Nath, percebi que depois das suas conversas com seus pais, você fica meio melancólica. Talvez seja melhor limitar essas ligações a horários específicos e durações menores, para manter seu estado emocional sempre equilibrado, sugeriu ela,
usando linguagem pseudocientífica para justificar o que era claramente uma tentativa de isolar Natália de seus sistemas de apoio habituais. Estudos mostram que o estresse maternal pode afetar negativamente o desenvolvimento fetal, então nossa prioridade deve ser manter você sempre calma e positiva. A situação atingiu um ponto particularmente tenso quando Natália recebeu uma ligação de emergência informando que sua avó havia sido hospitalizada após uma queda em casa. Sua reação natural foi de preocupação intensa e desejo imediato de viajar para visitar a idosa no hospital, mas Alessandra se opôs veementemente à ideia. Absolutamente não. Você não pode viajar no seu estado, especialmente para um ambiente hospitalar cheio de germes e estresse emocional. Se algo acontecesse com o bebê por causa dessa viagem irresponsável, eu jamais me perdoaria, declarou ela, sua voz assumindo um tom autoritário que não admitia discussão. Sei que está preocupada com sua avó, mas precisa entender que suas prioridades mudaram agora. Você tem uma responsabilidade maior que seus sentimentos pessoais. Tem uma vida preciosa para proteger. A frieza com que Alessandra descartou as necessidades emocionais de Natália em favor de seus próprios medos e obsessões revelou um nível de egoísmo que começou a abrir os olhos dela para a verdadeira natureza da personalidade de sua suposta melhor amiga. Rafael, testemunhando essa troca, interveio pela primeira vez de forma direta em uma decisão que Alessandra havia tomado unilateralmente. Alessandra, acho que você está sendo excessivamente restritiva. Natália tem o direito de visitar sua família em momentos difíceis, e uma viagem curta não vai prejudicar a gravidez se tomarmos as precauções adequadas, disse ele, sua voz firme, mas respeitosa, claramente tentando mediar entre as necessidades legítimas de Natália e os medos irracionais de sua esposa. Posso arranjar transporte confortável e acompanhamento médico se necessário. O bem-estar emocional dela é tão importante quanto o físico. Sua intervenção, embora bem intencionada e sensata, provocou uma reação de fúria contida em Alessandra, que viu na posição do marido uma ameaça direta à sua autoridade sobre a situação e uma validação dos desejos de Natália que contrariavam suas determinações. Rafael, não posso acreditar que você está colocando os caprichos emocionais dela acima da segurança do nosso filho. Pensei que estivéssemos unidos nisto, que você confiava no meu julgamento sobre o que é melhor para a gravidez, respondeu Alessandra, sua voz tremendo de indignação, transformando o que deveria ser uma discussão sobre as necessidades de Natália em um drama sobre lealdade conjugal e hierarquia familiar. Se vocês dois continuarem se aliando contra mim, como vou ter certeza de que estão priorizando o bem-estar do bebê? Começo a me perguntar se Natália não está influenciando você de formas que eu não percebi antes. A acusação implícita de manipulação e sedução era tão injusta quanto reveladora, mostrando como a mente de Alessandra estava começando a interpretar qualquer sinal de independência ou apoio mútuo entre Rafael e Natália como uma conspiração contra ela. Naquela noite, após Alessandra se retirar para o quarto em estado de agitação dramática, Rafael procurou Natália para uma conversa privada que marcaria o início de uma nova fase na dinâmica complexa que estava se desenvolvendo entre os três adultos. Natália, quero me desculpar pelo comportamento da Alessandra. Sei que ela está sendo excessivamente controladora, e não é justo que você tenha que suportar esse tipo de pressão durante um período que já é naturalmente estressante, disse ele, sua voz carregada de uma sinceridade e preocupação que tocaram profundamente o coração de Natália. Quando aceitamos sua generosa oferta de nos ajudar, nunca foi nossa intenção transformar sua vida em um regime militar ou isolá-la de sua família e amigos. Alessandra está agindo movida pela ansiedade e amor pelo bebê, mas isso não justifica desrespeitar seus direitos e necessidades como pessoa. Suas palavras foram as primeiras que alguém havia pronunciado em semanas, reconhecendo Natália como um indivíduo com autonomia legítima, não apenas como um recipiente para as ambições maternas de outra pessoa. A conversa se prolongou pela noite,
com Rafael demonstrando interesse genuíno em conhecer melhor a pessoa que estava fazendo tanto sacrifício por sua família, perguntando sobre sua infância, seus sonhos profissionais, suas perspectivas sobre maternidade e família, assuntos que Alessandra nunca se preocupara em explorar durante todas as semanas de convivência. Deve ser fascinante trabalhar com crianças em formação. Imagino que você tenha insights únicos sobre desenvolvimento infantil, que nós, como futuros pais iniciantes, poderíamos aprender muito, comentou ele, valorizando sua expertise profissional de uma forma que fez Natália se lembrar de que tinha identidade e valor, além de sua função gestacional atual. Gostaria muito de ouvir suas ideias sobre educação infantil, métodos de ensino, como criar um ambiente estimulante para crianças pequenas. Tenho certeza de que Alessandra também se beneficiaria dessas conversas, quando estiver menos ansiosa com os aspectos médicos da gravidez. A proximidade crescente entre Rafael e Natália não passou despercebida pelos olhos atentos e cada vez mais paranoicos de Alessandra, que começou a interpretar cada gesto de cordialidade e cada momento de conversa entre eles como evidência de uma conspiração contra sua autoridade. Durante os dias que se seguiram àquela primeira conversa noturna, ela intensificou sua vigilância de forma quase obsessiva, aparecendo inesperadamente em cômodos onde Rafael e Natália conversavam, interrompendo diálogos com desculpas transparentes sobre verificar o bem-estar da gestação e fazendo comentários passivo-agressivos sobre a importância de manter limites apropriados durante aquele período delicado. Não acham que estão passando tempo demais discutindo assuntos que não têm relação direta com a gravidez? Deveríamos focar nossa energia em preparar tudo para a chegada do bebê, não em conversas filosóficas sobre educação, disse ela certa manhã, interrompendo uma discussão interessante sobre métodos pedagógicos que Rafael havia iniciado durante o café da manhã. A tensão atingiu um novo patamar quando Rafael, procurando por documentos em seu escritório pessoal, fez uma descoberta que mudaria completamente sua compreensão sobre os eventos que levaram à situação atual. Enquanto organizava papéis relacionados aos gastos médicos da tentativa de engravidar, encontrou exames de Alessandra datados de 3 anos antes, período anterior aos primeiros relatos dela sobre problemas de fertilidade, que revelavam resultados completamente normais para todos os testes reprodutivos. Mais perturbador ainda, descobriu registros de um procedimento de laqueadura tubária, realizado voluntariamente por Alessandra 2 meses após o casamento, documentação que ela havia escondido cuidadosamente durante todos os anos subsequentes. A realização de que sua esposa havia deliberadamente se tornado estéril e depois mentido sobre isso por anos, atingiu Rafael como uma revelação devastadora sobre o caráter da mulher com quem havia se casado e construído uma vida baseada em falsidades fundamentais. Confrontar Alessandra com essa descoberta exigiu toda a compostura que Rafael conseguiu reunir, especialmente considerando que Natália estava presente na casa e não deveria ser exposta ao drama conjugal que estava prestes a explodir. Alessandra, preciso falar com você sobre alguns documentos que encontrei. Podemos conversar no escritório depois que Natália subir para descansar? Disse ele durante o jantar, sua voz controlada, mas carregada de uma tensão que não passou despercebida por nenhuma das duas mulheres presentes. Alessandra, percebendo algo diferente na atitude do marido, tentou adiar a conversa usando Natália como escudo. Não podemos discutir qualquer coisa importante depois. Natália precisa de um ambiente tranquilo, e conversas sérias podem deixá-la ansiosa, o que não é bom para o bebê, argumentou ela, demonstrando como havia se tornado hábil em manipular a presença de Natália para evitar accountability por suas ações. No entanto, Rafael não se deixou dissuadir dessa vez, insistindo que alguns assuntos não podiam esperar mais. Quando finalmente se encontraram sozinhos no escritório, Rafael apresentou os documentos sobre a mesa com movimentos deliberados, observando como o rosto de Alessandra empalidecia gradualmente enquanto ela reconhecia o que estava vendo. Quero que me explique como você pode ter problemas de fertilidade
quando estes exames mostram função reprodutiva perfeita, e especialmente como isso se relaciona com este registro de laqueadura que você fez sem me consultar logo após nosso casamento, disse ele, sua voz mantendo-se baixa, mas carregada de uma fúria controlada que era mais intimidadora que qualquer grito. 3 anos, Alessandra. 3 anos de mentiras, de me fazer acreditar que tínhamos um problema médico, de me culpar por não conseguir engravidar, quando você sabia exatamente por que isso era impossível. Sua decepção ia além da raiva, revelando uma ferida profunda de confiança traída que questionava todos os fundamentos de seu relacionamento conjugal. A resposta de Alessandra revelou uma capacidade de manipulação e racionalização que surpreendeu até mesmo Rafael, que já conhecia suas tendências controladoras. Rafael, você não entende a pressão que eu sentia. Todo mundo esperava que engravidássemos imediatamente. Sua família, meus pais, nossa sociedade inteira. Eu precisava de tempo para me estabelecer profissionalmente, para aproveitar nossa vida de casal, para ter certeza de que estava realmente pronta para a maternidade, argumentou ela, tentando reformular suas mentiras como decisões racionais que ele deveria compreender. A laqueadura foi temporária. Sempre soube que poderia reverter quando chegasse o momento certo. Mas depois, quando realmente quis filhos, descobri que seria mais complicado do que imaginava. Então não era exatamente uma mentira dizer que tínhamos problemas de fertilidade. Sua habilidade de distorcer fatos para justificar comportamentos indefensáveis demonstrava um padrão de pensamento narcisista que transformava até mesmo suas manipulações mais óbvias em decisões razoáveis que outros deveriam aceitar. E Natália? Perguntou Rafael, chegando ao cerne da questão que mais o perturbava. Você manipulou uma jovem inocente para carregar nosso filho baseado em mentiras? Ela aceitou fazer esse sacrifício imenso porque acreditou em sua história sobre infertilidade involuntária, porque quis ajudar uma amiga em sofrimento genuíno. Como pode justificar isso? Sua indignação em nome de Natália revelou uma preocupação com o bem-estar dela que surpreendeu até ele mesmo, fazendo-o questionar quando exatamente havia começado a se importar tanto com os sentimentos e direitos da jovem que estava carregando seu filho. Alessandra, percebendo imediatamente a direção emocional que a conversa estava tomando, atacou exatamente nesse ponto vulnerável. Agora entendo o que está acontecendo aqui. Você está se preocupando mais com os sentimentos dela do que com os meus, sua própria esposa. Ela te convenceu de que sou a vilã da história, não foi? A acusação de Alessandra abriu uma linha de confronto que Rafael não havia antecipado, forçando-o a examinar seus próprios sentimentos em relação a Natália de forma mais honesta do que havia feito até então. Isto não tem nada a ver com Natália especificamente, Alessandra. Tem a ver com o fato de que você mentiu para mim durante anos, manipulou uma situação complexa para conseguir o que queria e agora está tentando me fazer sentir culpado por questionar suas ações, respondeu ele, embora uma parte de sua mente reconhecesse que seus sentimentos por Natália haviam de fato se tornado mais complicados nas últimas semanas. Natália é uma pessoa genuína que fez um sacrifício extraordinário baseado em informações falsas que você deliberadamente forneceu. Ela merece honestidade e respeito, não manipulação e controle. Suas palavras carregavam uma defesa apaixonada que não passou despercebida por Alessandra, confirmando suas suspeitas crescentes sobre onde estavam se direcionando as lealdades emocionais do marido. Nos dias que se seguiram a essa confrontação explosiva, Alessandra implementou uma campanha de sabotagem psicológica sutil, mas sistemática, projetada para semear discórdia entre Rafael e Natália e reafirmar seu controle sobre a situação. Ela começou a fazer comentários aparentemente inocentes sobre como Natália parecia estar ganhando peso demais rapidamente, sugerindo que talvez não estivesse seguindo a dieta rigorosamente, comentários calculados para criar insegurança sobre a aparência física durante um período em que mudanças corporais eram inevitáveis e emocionalmente sensíveis. Note, querida, talvez devêssemos revisar seu plano alimentar com um nutricionista,
Algumas mulheres ganham peso excessivo durante a gravidez se não mantêm disciplina adequada. E isso pode complicar o parto, disse ela, usando linguagem pseudomédica para dar credibilidade às suas críticas de destruição, enquanto plantava sementes de dúvida sobre competência gestacional de Natália. Simultaneamente, Alessandra intensificou seus esforços para controlar as comunicações de Natália com o mundo exterior, monitorando ligações telefônicas, interceptando correspondências e, gradualmente, isolando-a de sistemas de apoio familiar e social. Nath, sua mãe ligou mais cedo, mas você estava descansando e não quis acordá-la. Falei que você estava muito bem e que ligaria de volta quando fosse conveniente. Mentiu ela, nunca transmitindo mensagens e criando uma situação onde Natália gradualmente perderia contato com pessoas importantes em sua vida. Quando Natália questionava sobre não receber retornos de ligações de amigos e familiares, Alessandra tinha explicações prontas. Talvez eles estejam dando espaço para você se concentrar na gravidez. Muitas pessoas não sabem como reagir quando uma amiga está passando por algo tão especial e único como carregar um bebê para outra família. Suas manipulações eram suficientemente plausíveis para criar dúvida sem serem óbvias demais para serem questionadas diretamente. Rafael, por sua vez, começou a observar mais atentamente os padrões comportamentais de Alessandra, e quanto mais prestava atenção, mais perturbado ficava com o que descobria. Ele notou como ela deliberadamente interpretava mal comentários inocentes de Natália para criar conflitos, como exagerava pequenos desconfortos físicos da gravidez para justificar restrições adicionais, como usava linguagem possessiva quando se referia ao bebê que nunca incluía reconhecimento do papel fundamental que Natália estava desempenhando. Durante uma conversa casual sobre nomes para o bebê, quando Natália sugeriu timidamente algumas opções que achava bonitas, Alessandra respondeu com frieza calculada. Aprecio sua opinião, Nath, mas Rafael e eu já temos ideias bem específicas sobre como queremos nomear nosso filho. Afinal, somos nós que vamos criá-lo e viver com essas escolhas pelo resto de nossas vidas. A mensagem implícita de que Natália era meramente uma portadora temporária, sem direito de input, em decisões relacionadas ao bebê, foi tão clara quanto cruel. A situação chegou a um ponto crítico quando Alessandra descobriu que Rafael havia começado a trazer livros sobre gravidez e desenvolvimento infantil para Natália, gesto que interpretou como evidência definitiva de uma aliança emocional que ameaçava sua supremacia na situação. Rafael, preciso falar com você sobre esses livros que você está dando para Natália. Não acha que está enviando mensagens confusas sobre qual é o papel dela nesta família? Confrontou ela, transformando um gesto educativo em algo sinistro e inapropriado. Ela já está muito apegada emocionalmente a esta gravidez, e essas leituras sobre maternidade só vão intensificar sentimentos que não são saudáveis para ninguém envolvido. Quando chegar a hora de entregar o bebê, vai ser muito mais difícil se ela desenvolveu fantasias sobre ser mãe. Suas palavras revelavam uma compreensão calculada de como semear culpa e dúvida, transformando a compaixão natural de Rafael em algo que parecia potencialmente prejudicial. No entanto, foi durante uma consulta médica de rotina que a verdadeira extensão das manipulações de Alessandra se tornou evidente de forma que não podia mais ser negada ou racionalizada. Quando o médico comentou casualmente sobre como era maravilhoso ver uma família tão unida, apoiando a gestante, e perguntou sobre antecedentes médicos familiares para riscos genéticos, Alessandra forneceu informações que Rafael sabia serem falsas, baseado em conversas anteriores com ela sobre saúde familiar. Doutor, no lado da minha família, temos histórico de diabetes gestacional e hipertensão. Então queremos monitorar Natália muito de perto para qualquer sinal desses problemas, disse ela, inventando condições médicas para justificar supervisão ainda mais rigorosa. Quando Rafael a questionou discretamente, depois da consulta sobre essas alegações que contradiziam informações que ela havia fornecido anteriormente, Alessandra respondeu com irritação defensiva.
Prefiro exagerar as precauções do que correr riscos desnecessários com algo tão importante. Se o médico acha que deve monitorar mais de perto, que mal há nisso? A revelação de que Alessandra estava deliberadamente fornecendo informações médicas falsas para manipular o tratamento de Natália foi o momento que finalmente abriu completamente os olhos de Rafael para a extensão da patologia comportamental de sua esposa. Ele começou a questionar retroativamente cada aspecto de seu relacionamento, cada decisão que haviam tomado juntos, cada história que ela havia contado sobre seu passado, sua família, suas motivações. A mulher com quem havia se casado era fundamentalmente diferente da pessoa que conhecia, ou sempre havia sido assim, e ele simplesmente não havia prestado atenção suficiente para notar os sinais de manipulação e controle. Essa autorreflexão dolorosa foi acompanhada por uma crescente preocupação com Natália, não apenas como a mãe gestacional de seu filho, mas como uma pessoa vulnerável que estava sendo sistematicamente abusada psicologicamente por alguém em quem confiava completamente. A tensão acumulada ao longo das semanas finalmente atingiu seu ponto crítico, durante uma tarde particularmente difícil, quando Natália, já no 6º mês de gravidez, começou a questionar abertamente algumas das restrições que Alessandra havia imposto sobre sua vida diária. A gota d'água foi quando Alessandra proibiu que ela descesse ao jardim para uma caminhada leve, alegando que o clima estava muito quente e poderia causar desidratação prejudicial ao bebê, apesar do dia estar ameno e a atividade física ter sido recomendada pelo próprio médico. Alice, não entendo por que não posso simplesmente caminhar por 15 minutos no jardim da sua própria casa. O doutor disse que exercício leve é importante para a minha saúde e para o desenvolvimento do bebê, argumentou Natália, sua paciência finalmente se esgotando após semanas de controle crescente. Sinto como se fosse uma prisioneira na minha própria vida, tendo que pedir permissão para as coisas mais básicas. Suas palavras carregavam uma frustração genuína que havia se acumulado gradualmente, mas que ela havia reprimido por meses, em nome da harmonia familiar. Alessandra reagiu à contestação de Natália com uma intensidade que revelou quão frágil era sua fachada de preocupação maternal, transformando-se instantaneamente em algo mais próximo de possessividade raivosa. Como ousa questionar minhas decisões sobre a segurança do meu bebê? Eu estou tentando proteger a criança que sempre sonhei ter, e você age como se eu fosse sua inimiga, gritou ela, sua voz ecoando pela mansão com uma fúria que assustou até mesmo ela mesma. Talvez você tenha esquecido qual é seu papel aqui, Natália. Você não é a mãe desta criança. Você é apenas a pessoa que eu escolhi para carregá-la por mim. E se não consegue seguir instruções simples para garantir a segurança do meu filho, talvez eu tenha cometido um erro ao confiar em você. A crueldade deliberada de suas palavras atingiu Natália como um golpe físico, especialmente a ênfase repetida na palavra meu, que reduzia completamente seu papel e sacrifício a uma função meramente utilitária. Foi nesse momento explosivo que Rafael chegou em casa mais cedo do trabalho, encontrando as duas mulheres em confronto direto pela primeira vez desde que Natália havia se mudado para a mansão. O contraste entre elas era impressionante. Alessandra com o rosto vermelho de raiva, gesticulando agressivamente, sua postura dominadora e intimidadora, enquanto Natália estava visivelmente abalada, uma mão protetivamente sobre a barriga já saliente, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto tentava manter alguma dignidade diante do ataque verbal que havia sofrido. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Rafael, sua voz cortando a tensão como uma lâmina, seus olhos alternando rapidamente entre as duas mulheres enquanto tentava compreender a situação. A cena diante dele confirmou suas piores suspeitas sobre como Alessandra estava tratando Natália quando ele não estava presente para testemunhar. "Rafael, ainda bem que você chegou. Natália está sendo completamente irresponsável, questionando todas as medidas de segurança que estabelecemos para proteger nosso bebê", disse Alessandra, imediatamente mudando seu tom para algo mais controlado e apresentando sua versão dos eventos,
de forma a se posicionar como a vítima razoável na situação. Ela quer sair caminhando no calor, quer ignorar as restrições médicas, age como se soubesse mais sobre gravidez do que os especialistas que consultamos. Estou começando a me preocupar se ela realmente tem o comprometimento necessário para levar esta gestação até o final com segurança. Sua capacidade de reformular instantaneamente a narrativa, transformando seu comportamento controlador em preocupação legítima e pintando a resistência razoável de Natália como irresponsabilidade, demonstrava uma manipulação psicológica sofisticada que Rafael estava começando a reconhecer como padrão comportamental habitual. Rafael, no entanto, havia observado Alessandra tempo suficiente nas últimas semanas para reconhecer seus padrões manipulativos e, pela primeira vez, decidiu confrontar diretamente seu comportamento na presença de Natália. Alessandra, pare com isso agora mesmo. Natália não é uma criança que precisa de supervisão constante, e você não é médica para determinar unilateralmente o que é seguro ou inseguro para ela, disse ele, sua voz firme e autoritária, de uma forma que Alessandra raramente havia experimentado. Ela é uma mulher adulta, educada, responsável, que está fazendo um sacrifício extraordinário por nossa família e merece ser tratada com respeito e dignidade, não como uma incubadora que você pode controlar à vontade. Suas palavras defendendo Natália carregavam uma paixão e convicção que surpreenderam todos os três presentes, especialmente porque estabeleciam uma linha clara de proteção ao redor dela contra os abusos de Alessandra. A defesa apaixonada que Rafael fez de Natália criou um momento de silêncio carregado de significado, durante o qual algo fundamental mudou na dinâmica entre os três. Natália olhou para ele com uma mistura de gratidão, surpresa e algo mais profundo que nenhum dos dois estava completamente preparado para reconhecer, enquanto Alessandra processava a realização de que havia perdido definitivamente o controle sobre a situação e sobre o marido. Obrigada, Rafael, murmurou Natália, sua voz embargada de emoção, não apenas pela proteção que ele havia oferecido, mas pela validação de sua dignidade como pessoa após semanas de tratamento desumanizador. Eu só queria um pouco de normalidade, um pouco de respeito por minhas próprias necessidades. Não estou tentando prejudicar o bebê. Estou tentando cuidar de mim mesma para poder cuidar melhor dele. Suas palavras revelavam uma maturidade e sensibilidade que contrastavam dramaticamente com o retrato de irresponsabilidade que Alessandra tentava pintar. Naquela noite, após Alessandra se retirar para o quarto em estado de agitação silenciosa e ressentida, Rafael procurou Natália para uma conversa que ambos sabiam que era inevitável e potencialmente perigosa para o equilíbrio precário que haviam mantido até então. Natália, não consigo mais fingir que não vejo o que está acontecendo, que não percebo como Alessandra está te tratando, que não me importo com o que você está passando, começou ele, sua voz baixa, mas carregada de intensidade emocional. E não consigo mais negar que desenvolvi sentimentos por você que vão muito além de gratidão pelo que está fazendo por nossa família. A confissão saiu em palavras cuidadosamente escolhidas, mas carregadas de uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem, especialmente considerando as complicações enormes que tais sentimentos representavam para todos os envolvidos. Natália sentiu seu coração acelerar com a declaração de Rafael, confirmando os sentimentos que ela havia lutado para suprimir durante semanas de convivência próxima e momentos de conexão genuína que contrastavam tão drasticamente com o tratamento que recebia de Alessandra. Rafael, eu também sinto algo especial por você, mas não sei se é certo ou apropriado, considerando tudo o que está acontecendo, respondeu ela honestamente, sua mão instintivamente indo para a barriga, onde crescia o filho dele. Estou carregando seu bebê, morando em sua casa, teoricamente ajudando o seu casamento. Como posso ter esses sentimentos sem me sentir como se estivesse traindo todos os princípios que sempre guiaram minha vida? Sua luta interna era evidente, dividida entre os sentimentos genuínos que havia desenvolvido e o senso moral
que a fazia questionar se tais sentimentos eram éticos, dadas as circunstâncias extraordinárias de sua situação. A conversa entre eles se prolongou pela madrugada, explorando não apenas os sentimentos que haviam desenvolvido um pelo outro, mas também as implicações morais, práticas e emocionais de reconhecer essa conexão enquanto Natália ainda estava grávida e oficialmente cumprindo um papel que deveria beneficiar o casamento de Rafael com Alessandra. O que mais me confunde é que vim aqui para ajudar minha melhor amiga a realizar seu sonho de maternidade. E agora me vejo questionando se ela realmente merece esse presente, se realmente seria uma boa mãe, se nosso bebê estaria seguro com ela, admitiu Natália, articulando preocupações que havia tentado ignorar, mas que se tornavam mais urgentes a cada dia. Como posso pensar essas coisas sobre alguém que conheci a vida inteira, alguém em quem sempre confiei completamente? Rafael segurou sua mão gentilmente, entendendo profundamente o conflito que ela estava experimentando entre lealdade histórica e realidade presente. As semanas que se seguiram à confissão mútua de sentimentos entre Rafael e Natália foram marcadas por uma tensão quase insuportável na mansão dos Moretti, com Alessandra desenvolvendo uma paranoia crescente sobre a proximidade emocional entre o marido e a mulher que carregava seu filho. Ela havia começado a monitorar obsessivamente cada interação entre eles, aparecendo subitamente em cômodos onde conversavam, fazendo perguntas invasivas sobre o que haviam discutido em sua ausência e criando situações artificiais para manter Rafael longe de casa durante as tardes quando Natália estava mais vulnerável e precisava de companhia. Rafael, acho que você deveria voltar a fazer suas viagens de negócios regulares. Natália e eu precisamos de tempo de qualidade juntas para nos prepararmos para a chegada do bebê. E sua presença constante está criando uma dinâmica estranha que não é saudável para ninguém, sugeriu ela durante um jantar particularmente tenso, usando linguagem terapêutica para disfarçar sua necessidade desesperada de separar os dois. A situação chegou ao ponto de ruptura, quando Natália, já no 8º mês de gravidez, começou a experimentar contrações preliminares mais intensas que o normal durante uma tarde em que Rafael estava em reuniões importantes e não podia ser contactado imediatamente. Alessandra, em vez de buscar assistência médica adequada ou tentar acalmar Natália, entrou em estado de pânico completo, que revelou quão mal preparada estava emocionalmente para lidar com as realidades práticas da gravidez e do parto. Não pode estar nascendo agora. Ainda faltam 3 semanas. Rafael não está aqui, eu não estou pronta, você não pode fazer isso comigo, gritava ela, como se Natália tivesse controle consciente sobre quando o trabalho de parto começaria. Sua reação egoísta e histérica, diante de uma situação que deveria ser manejada com calma e competência médica, expôs completamente sua inadequação fundamental para a maternidade que havia perseguido tão obsessivamente. Quando Rafael finalmente chegou em casa, após receber ligações desesperadas de Alessandra, encontrou Natália sozinha na sala de estar, respirando através das contrações com compostura admirável, enquanto cronometrava os intervalos entre elas, tendo assumido o controle da situação quando ficou claro que Alessandra estava mais focada em sua própria ansiedade do que no bem-estar da gestante ou do bebê. "Onde está Alessandra?" perguntou ele, imediatamente notando como Natália parecia mais calma e controlada que sua esposa havia soado ao telefone. Ela subiu para se acalmar. "Acho que a realidade do parto a assustou mais do que esperava", respondeu Natália diplomaticamente, protegendo Alessandra mesmo depois de ter sido abandonada durante um momento de vulnerabilidade física. "As contrações estão regulares, mas ainda não muito próximas. Podemos ir para o hospital quando você estiver pronto." Sua maturidade e presença de espírito contrastavam dramaticamente com o colapso emocional que Alessandra havia demonstrado. No hospital, enquanto Natália passava pelos estágios iniciais do trabalho de parto, a verdadeira natureza dos relacionamentos entre os três se tornou inegavelmente clara para toda a equipe médica presente. Rafael permaneceu constantemente ao lado de Natália, segurando sua mão durante as contrações,
sussurrando palavras de encorajamento, demonstrando uma intimidade emocional e cuidado que eram inequivocamente os de um parceiro romântico presente no nascimento de seu filho. Alessandra, por outro lado, ficava nervosamente na periferia, fazendo exigências sobre procedimentos médicos que não compreendia, reclamando sobre a demora do processo e, ocasionalmente, fazendo comentários sobre como Natália deveria estar lidando melhor com a dor. Ela fez aulas de preparação para o parto. Deveria saber como respirar adequadamente. Por que está demorando tanto? Não deveríamos considerar uma cesariana para acelerar as coisas? Suas perguntas revelavam uma completa falta de empatia com o que Natália estava experimentando fisicamente. Foi durante o momento mais intenso do trabalho de parto, quando Natália estava lutando através da fase de transição mais dolorosa, que a emoção crua da situação finalmente quebrou as barreiras de propriedade social que Rafael havia mantido por meses. Você é tão forte, tão corajosa. Não sei como vamos agradecer adequadamente pelo presente que está nos dando, murmurou ele, beijando suavemente sua testa suada, sem perceber como suas palavras e gestos eram observados atentamente por Alessandra. Natália, você e Melissa são as pessoas mais importantes da minha vida agora. Não consigo mais fingir o contrário. A declaração saiu espontaneamente, impulsionada pela intensidade emocional do momento e pela admiração profunda que sentia pela força que Natália demonstrava. Mas suas implicações ricochetearam pela sala como uma bomba emocional que não podia ser ignorada ou retirada. Quando Melissa finalmente nasceu após horas de trabalho de parto intenso, saudável e perfeita, chorando vigorosamente enquanto os médicos a examinavam, o momento deveria ter sido de alegria pura e celebração familiar. Em vez disso, tornou-se o cenário para a explosão final que havia se acumulado durante meses de tensão reprimida. Natália, exausta, mas radiante, segurou a bebê contra o peito com lágrimas de alegria e realização. E naquele momento, Rafael se aproximou e murmurou as palavras que mudaram tudo definitivamente. Natália, não consigo mais fingir. Você e Melissa são tudo o que eu sempre quis de verdade. Vocês duas são minha família. Suas palavras foram pronunciadas baixo, mas não baixo o suficiente para não serem ouvidas por Alessandra, que havia se aproximado para finalmente segurar o bebê que havia perseguido tão obsessivamente. A reação de Alessandra foi instantânea e explosiva, transformando o que deveria ser um momento sagrado de nascimento em uma cena de confronto dramático que chocou toda a equipe médica presente. "O que você acabou de dizer, Rafael?" Ela gritou, sua voz cortando através da atmosfera delicada da sala de parto, como uma sirene de alarme. "Repete isso na minha frente, para eu ter certeza de que ouvi direito." Sua fúria estava misturada com incredulidade e uma sensação de traição que ia muito além do ciúme romântico normal, incorporando também a realização de que havia perdido completamente o controle sobre uma situação que havia orquestrado meticulosamente. "Eu confiei em você. Você era minha melhor amiga. E é assim que me paga? Roubando meu marido enquanto carrega meu filho?" A ironia de acusar Natália de traição quando ela mesma havia baseado toda a situação em mentiras fundamentais estava perdida para Alessandra em sua fúria cega. Rafael, percebendo que havia chegado o momento de confrontar definitivamente a situação insustentável que haviam todos criado, posicionou-se protetivamente entre Alessandra e Natália, que ainda segurava a bebê recém-nascida. "Chega, Alessandra. Você quer saber a verdade? Então vou contar tudo. Você nunca foi estéril. Eu encontrei os exames, encontrei os registros da laqueadura que você fez escondida. Encontrei todas as mentiras que construiu para manipular esta situação inteira", disse ele, sua voz carregada de uma autoridade e determinação que silenciaram momentaneamente até mesmo Alessandra. "Natália fez o maior sacrifício imaginável baseado em informações falsas que você deliberadamente forneceu. Ela merece honestidade, respeito e alguém que reconheça o presente extraordinário que nos deu. E eu reconheço. Eu a amo. Amo nossa filha.
e não vou mais fingir o contrário para proteger seus sentimentos quando você claramente não se importa com os de ninguém mais. A confissão pública de Rafael, combinada com a revelação sobre as mentiras de Alessandra, criou um silêncio ensurdecedor na sala de parto, quebrado apenas pelos sons suaves de Melissa e pelo equipamento médico. Alessandra ficou momentaneamente sem palavras, processando a realização de que havia perdido simultaneamente o marido, o bebê que havia perseguido obsessivamente e qualquer pretensão de superioridade moral na situação. Quando finalmente recuperou a voz, suas palavras revelaram a extensão total de seu narcisismo e incapacidade de aceitar responsabilidade por suas ações. Isso é temporário, Rafael. Você está confuso pela emoção do momento. Mas eu sou sua esposa. Essa é minha filha por direito. E não vou permitir que uma oportunista do interior destrua nossa família, declarou ela, demonstrando uma capacidade impressionante de negar a realidade, mesmo quando confrontada com evidências irrefutáveis de suas próprias manipulações e das consequências emocionais genuínas de suas ações. Os dias que se seguiram ao nascimento de Melissa foram um turbilhão emocional de decisões legais, confrontos familiares e reorganização fundamental de todas as relações que haviam se desenvolvido durante os meses anteriores. Alessandra, incapaz de aceitar a nova realidade que havia emergido no hospital, imediatamente mobilizou seus recursos financeiros e conexões sociais para tentar recuperar o controle da situação através de meios legais, contratando advogados especializados em direito de família para explorar todas as possibilidades de manter a custódia de Melissa e potencialmente punir Rafael e Natália pelo que ela caracterizava como traição e conspiração contra ela. Tenho direitos legais sobre essa criança. Eu organizei todo o processo, paguei todas as despesas médicas, fiz todos os arranjos contratuais. Eles não podem simplesmente me excluir porque desenvolveram sentimentos inconvenientes, argumentava ela com seus advogados, demonstrando uma compreensão fundamentalmente transacional da maternidade que reduzia Melissa a uma propriedade a ser disputada em vez de uma criança cujo bem-estar deveria ser a prioridade principal. Rafael, por sua vez, havia tomado a decisão irrevogável de buscar o divórcio imediatamente, renunciando voluntariamente a uma porção significativa de seus bens matrimoniais para acelerar o processo e demonstrar sua seriedade sobre começar uma nova vida com Natália e Melissa. Não quero prolongar esta situação por anos de batalhas judiciais. Alessandra pode ficar com a casa, com as contas bancárias compartilhadas, com qualquer coisa material que quiser. O que importa para mim agora é proteger Natália e nossa filha e construir uma família baseada em amor verdadeiro e honestidade, explicou ele aos seus próprios advogados, surpreendendo-os com sua disposição de fazer sacrifícios financeiros substanciais em favor de uma resolução rápida. Sua determinação era alimentada não apenas pelo amor que havia descoberto por Natália, mas também por uma culpa profunda sobre ter permitido que ela fosse submetida aos abusos psicológicos de Alessandra durante tantos meses, enquanto ele gradualmente despertava para a verdadeira natureza de sua esposa. Natália, ainda se recuperando fisicamente do parto e adaptando-se emocionalmente às mudanças dramáticas em sua vida, encontrou-se no centro de uma tempestade legal e social que jamais havia imaginado quando aceitou ingenuamente ajudar sua suposta melhor amiga. A maternidade havia despertado nela instintos protetivos ferozes em relação a Melissa, e a ideia de que a criança pudesse ser criada por Alessandra, com seus padrões comportamentais manipulativos e narcisistas, era intolerável. Essa bebê merece ser criada em um ambiente de amor genuíno, estabilidade emocional e honestidade. Depois de tudo que presenciei sobre o caráter real de Alessandra, não posso permitir que Melissa cresça sob sua influência, disse ela a Rafael durante uma das muitas conversas íntimas que tiveram enquanto estabeleciam os parâmetros de sua nova realidade familiar. Não importa o que aconteça conosco pessoalmente, minha prioridade é garantir que ela tenha a melhor vida possível. O processo legal revelou-se surpreendentemente favorável para Rafael e Natália, quando investigações mais profundas
sobre o passado de Alessandra revelaram um padrão de comportamentos manipulativos e mentiras documentadas que se estendia muito além da situação atual. Os advogados de Rafael descobriram evidências de que ela havia falsificado informações médicas em múltiplas ocasiões, havia manipulado situações profissionais para benefício pessoal e tinha um histórico de relacionamentos destruídos por comportamentos controladores e narcisistas que suas vítimas anteriores estavam dispostas a testemunhar em tribunal. Seu caso não é apenas sobre direitos parentais ou divórcio conjugal, é sobre um padrão sistemático de abuso psicológico e manipulação que representa uma ameaça real ao bem-estar de uma criança inocente, explicou o advogado principal, delineando uma estratégia legal que focaria na inadequação fundamental de Alessandra para a maternidade responsável, em vez de defender as ações de Rafael e Natália. Enquanto isso, Natália havia tomado a decisão de iniciar oficialmente o processo de adoção legal de Melissa, transformando sua maternidade biológica em maternidade legal reconhecida que nenhuma manipulação futura de Alessandra poderia contestar. Desde o momento que senti ela se mexer pela primeira vez na minha barriga, soube que era minha filha de verdade. O fato de ter concordado em carregá-la para Alessandra não muda o vínculo real que desenvolvemos durante 9 meses de gestação, explicou ela aos assistentes sociais responsáveis por avaliar sua adequação como mãe adotiva. Melissa é minha filha em todos os sentidos que realmente importam: amor, conexão emocional, compromisso com seu bem-estar, disposição para sacrificar qualquer coisa por sua felicidade. A biologia apenas confirma o que meu coração já sabia. Suas palavras carregavam uma convicção materna que impressionou todos os profissionais envolvidos no processo, especialmente quando contrastada com a abordagem possessiva e transacional que Alessandra demonstrava consistentemente. 6 meses após o nascimento de Melissa, Rafael e Natália celebraram seu casamento em uma cerimônia íntima e emocionante que representava não apenas sua união romântica, mas também a formalização legal de sua família não tradicional, mas profundamente amorosa. A celebração aconteceu no jardim da nova casa que haviam comprado juntos. Uma propriedade menor, mas aconchegante, onde poderiam criar memórias baseadas em amor genuíno, em vez das mentiras e manipulações que haviam caracterizado a mansão dos Moretti. Desta vez é por amor verdadeiro, não por conveniência, não por pressão social, não por expectativas externas, mas porque escolhemos estar juntos e criar uma família baseada em honestidade, respeito mútuo e dedicação compartilhada ao bem-estar de nossa filha, disse Rafael durante seus votos pessoais, suas palavras carregando o peso de todas as lições dolorosas que havia aprendido sobre a diferença entre relacionamentos autênticos e aqueles baseados em ilusões. Alessandra fez uma última tentativa desesperada de disruption no dia do casamento, aparecendo inesperadamente na propriedade com uma ordem judicial temporária que alegava que a cerimônia era prematura e poderia prejudicar os processos legais ainda pendentes. No entanto, sua aparição serviu apenas para demonstrar publicamente a extensão de sua instabilidade emocional e obsessão doentia com controlar pessoas que claramente haviam seguido em frente sem ela. Vocês acham que podem simplesmente me excluir e viver felizes para sempre? Eu criei essa situação. Eu trouxe vocês dois juntos. Sem mim, nada disso existiria, gritou ela diante de familiares e amigos chocados, revelando uma distorção da realidade tão profunda que até mesmo seus próprios advogados ficaram constrangidos. Sua explosão pública foi documentada e mais tarde usada como evidência adicional de sua inadequação para qualquer tipo de custódia ou visitação com Melissa. 1 ano após aqueles eventos tumultuados, Rafael, Natália e Melissa haviam estabelecido uma rotina familiar que exemplificava tudo que Alessandra havia alegado querer, mas nunca conseguira criar autenticamente. Natália retomara seu trabalho como educadora, mas agora dirigindo uma pequena escola particular,
onde podia implementar suas filosofias pedagógicas enquanto mantinha horários flexíveis para estar presente para Melissa durante seus primeiros anos cruciais de desenvolvimento. Rafael havia reestruturado seus compromissos profissionais para priorizar tempo familiar, descobrindo que a felicidade genuína em casa tornava-o mais produtivo e focado durante suas horas de trabalho. É incrível como tudo fica mais fácil quando você não precisa fingir, quando pode ser genuíno em todos os aspectos da sua vida, comentou ele durante uma noite tranquila em casa, observando Natália cantando suavemente para Melissa antes de colocá-la para dormir. Melissa crescia em um ambiente de amor incondicional, estimulação intelectual apropriada e estabilidade emocional que contrastava dramaticamente com o que teria experimentado sob a criação controladora e narcisista que Alessandra havia planejado. Ela é tão feliz, tão curiosa sobre o mundo, tão confiante em expressar suas necessidades e sentimentos, observava Natália, maravilhando-se diariamente com o desenvolvimento da filha. Às vezes me pergunto como seria diferente se tivéssemos permitido que Alessandra a criasse. E sempre concluo que tomamos a decisão certa, não apenas para nós, mas especialmente para ela. Crianças merecem crescer conhecendo amor genuíno, não manipulação disfarçada de carinho. Suas reflexões eram pontuadas pela gratidão profunda por todas as circunstâncias imprevistas que haviam levado à formação de sua família não convencional, mas extraordinariamente sólida. Quanto a Alessandra, os processos judiciais revelaram uma personalidade fundamentalmente perturbada, que requeria intervenção psicológica profissional em vez de acesso a uma criança vulnerável. Ela perdeu todos os direitos legais relacionados a Melissa, foi obrigada a pagar reparações substanciais pelos danos emocionais causados a Natália e Rafael, e, eventualmente, deixou a cidade após a exposição pública de seus comportamentos manipulativos destruir sua reputação social e profissional. Às vezes sinto pena dela, admitiu Natália durante uma conversa com Rafael sobre como explicariam a origem complexa de sua família para Melissa quando ela fosse mais velha. Ela criou uma situação que poderia ter resultado em felicidade para todos se tivesse sido honesta desde o início. Em vez disso, escolheu mentiras e manipulação e perdeu tudo que alegava querer. Sua compaixão residual pela antiga amiga era temperada pelo reconhecimento claro de que algumas pessoas são fundamentalmente incapazes de relacionamentos saudáveis devido às suas próprias limitações psicológicas. Às vezes, as circunstâncias mais improváveis revelam os sentimentos mais autênticos e criam os vínculos mais duradouros. Se esta história tocou seu coração, por favor deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com aqueles que precisam de um lembrete sobre o poder transformador do amor verdadeiro, superando mentiras e manipulação. Que Deus abençoe cada um de vocês e ilumine seus caminhos onde quer que estejam, concedendo discernimento para reconhecer relacionamentos saudáveis e coragem para buscar a felicidade que verdadeiramente merecem.